Gurizada, o negócio é o seguinte, Filipão surpreendeu e ao contrário do que todo mundo esperava, vai dar mais do que oportunidades para o meia Jean-Pierre. Vai dar carinho à promessa tricolor. A gente fala sobre isso neste vídeo. Eu estou deixando o convite para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações. Se gostar do meu conteúdo, deixa aí o teu like. Acima de tudo, eu conto com a tua inscrição. Foi em uma pergunta do repórter da Rádio Bandeirantes, Matheus Dávila, especificamente sobre Jean-Pierre, que Luiz Felipe Scolari fez uma revelação na minha forma de ver futebol e daquilo que eu esperava, surpreendente e inclusive saudável. Porque quando o Felipão foi anunciado como técnico do Grêmio, muitos de nós, jornalistas, a gente imaginava o seguinte, bom, o Jean-Pierre não vai jogar com o Filipão não gosta desse tipo de jogador, que às vezes é meio indolente, que não se compromete com o jogo, que não está envolvido com o momento do time. O Jean-Pierre será um daqueles jogadores que o Filipão vai acabar sacando da equipe. Nada disso. Ele não só colocou o Jean-Pierre em campo, como nesta pergunta do Matheus Dávila sobre o futuro de Jean-Pierre, ele respondeu da seguinte forma. Eu penso em dar o carinho que ele precisa. Eu penso em dar as oportunidades que ele precisa. Eu penso em mostrar a ele como ele pode ser importante e como ele é importante para nós. Então, eu acredito que eu vá conseguir com o Jean que ele entenda realmente alguns pequenos detalhes para que ele acrescente na sua condição técnica. E aí nós vamos ter o Jean-Pierre que nós imaginamos e que nós queremos do Grêmio. É o estilo paizão do Filipão. Dar o carinho que ele precisa. Mostrar como ele pode ser importante. Falou mais o Filipão ainda nesta resposta. Ele seguiu comentando e projetando o aproveitamento de Jean-Pierre no seu time. E ele pode melhorar aí muito a sua condição física e técnica com alguns movimentos, algumas colocações que ele poderá ter durante o jogo e alguma, não é vontade que eu tenho que falar, que dizer, alguma ideia para ele bem específica de como se portar em determinados lances para que ele supere essa situação de dificuldade que ele enfrenta em algumas situações, só isso. Mas ele fique tranquilo, os torcedores do Grêmio, fiquem tranquilos, o Jean vai ser aquele jogador que nós queremos e nós vamos ter um time aguerrido, e sendo o Jean também aguerrido, acredita em mim. Observem, eu destaco que ele fala da questão da condição física, ele pode melhorar sua condição física e técnica, o Filipão vai dar atenção para isso, e ele tem total razão. Tem um outro trecho ali que ele fala, esse talvez seja o mais revelador, ele diz assim, não é vontade que eu tenho que falar para ti, respondendo a pergunta do Matheus Dávila, repórter da Rádio Bandeirantes. Não é vontade que eu tenho que falar para ti, mas é a vontade que ele queria dizer. E aí ele dá uma embaralhada para tentar consertar, é vontade. O Filipão vai chamar o Jean-Pierre e vai mostrar para ele o seguinte, olha aqui, guri, eu já tive, igual a ti, este jogador, este, que tinha um talento de sobra, mas que não tinha um comprometimento. Quer um exemplo? Arilson. O Arilson abandonou a seleção brasileira do Zagallo. O Arilson abandonou, fugiu da concentração. E é um jogador que tinha um talento excepcional. E eu até penso que o Jean-Pierre tem mais talento que o Arilson, mas não tem aquilo que o Filipão conseguiu desenvolver nele. Pegada, gana, intransigência diante do mau resultado, vontade da vitória pessoal. E o Filipão é mestre nisso. Ele vai mostrar para o Jean-Pierre onde ele pode chegar se ele seguir os conselhos. Se ele for um jogador aguerrido. Observem, o Filipão termina prometendo para a torcida do Grêmio que o Jean-Pierre será, a exemplo do time do Grêmio, aguerrido. Ele vai mostrar assim, olha, se tu fizer isso que eu estou te dizendo, olha onde é que tu pode chegar. E aí vai dar também os exemplos negativos. Se tu não fizer, tu vai estacionar aqui. E aí o teu futuro vai ser esse. Vai mostrar as duas situações. E vai ficar em cima do garoto. Eu não estou dizendo que o Jean-Pierre arranca como titular do Filipão. Isso não vai acontecer agora. Isso será gradativo. Mas ele vai burilar o jogador, ele vai cuidar da sua preparação física e ele vai mostrar para o Jean-Pierre, jogo a jogo, onde ele erra e onde ele acerta. Só para a gente fazer um resumo do Jean-Pierre no Grenal, ele entra aos 22 minutos do segundo tempo, toca na bola 26 vezes,
Deu um chute de fora da área, não foi perigoso. Nenhum drible, nenhuma tentativa de drible. Esse é o detalhe. Ele não driblou e ele também não tentou driblar nenhum jogador do Internacional e ele tem que ter a vitória pessoal. Esse é o mapa de calor aí do Jean-Pierre, observe. Ele não entrou na área colorada. Ele joga de intermediária a intermediária. E é isso que o Filipão vai ter que mudar nele. Ele está jogando intermediária a intermediária, ele não entra na área. Então, este mapa de calor e esses dados que eu estou dando, um jogador que deu um chute a gol, teve um percentual de acerto de passes acima de 80%, passes para o lado, algumas bolas um pouquinho mais distantes, mais longas, mas nada que pudesse colocar o Grêmio numa situação, por exemplo, de oportunidade de gol. É isso que o Filipão vai ter que mudar no Jean-Pierre, e me parece, pela resposta que ele deu ao Matheus Dávila, ele está muito disposto a isto e, inclusive, muito confiante. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, estou contando aí com o like de vocês. Feitoria gurizada, vai um abraço.